Você já se imaginou trabalhando em um time comercial no qual precisa responder para 2 gerentes de vendas? Ou ainda, já viu alguma companhia em que 2 coordenadores de logística são responsáveis pelo trabalho a ser feito? 2 diretores de RH? Ou já percebeu como nós temos cada vez mais empresas com 2 presidentes responsáveis pela liderança do negócio e, acima de tudo, com o mesmo nível de tomada de decisão? Estamos falando daquilo que se intitula de liderança compartilhada. Um assunto que parece novo, mas não é. Vamos falar um pouquinho a respeito. Tem a ver com um fenômeno intitulado Job Sharing, que é o quê? O compartilhamento de um cargo por 2 profissionais que dividem as responsabilidades e tarefas da posição. Então, em vez de ter apenas um gerente de marketing, você contrata 2 gerentes de marketing e eles cuidam desse único cargo. É um único cargo. Mas, Wellington, não tem uma redundância aí? Tem uma redundância porque são 2 pessoas, mas não quer dizer que você tem essas 2 pessoas trabalhando 44 horas por semana. Geralmente, na liderança compartilhada, você tem alguém part-time e um outro part-time também. Por exemplo, um desses líderes vem às segundas e terças e o outro de quarta a sexta, ou alguém só pela manhã e o outro somente à tarde. Eles não estão fisicamente presentes. Isso é muitas vezes parte do job sharing. Aí você pode questionar, nossa, mas isso funciona? Bem, é o que a gente vai falar agora. Mas saiba que é um fenômeno muito do nosso tempo, mas não é tão novo assim. O que é diferente? A gente via muito job sharing apenas das pessoas que eram acionistas ou sócios do negócio. Por exemplo, um casal tocava empresa e isso é bastante comum. E aí o marido às vezes trabalha o dia todo ali, mas a mulher só vem pela manhã, porque à tarde ela cuida dos filhos. Isso você já viu na sua carreira. Talvez você mesmo já esteve numa empresa à frente de um papel semelhante. O que mudou? É que agora nós não vemos o job sharing apenas em posições de alta direção, mas sim em cargos de média gestão e inclusive na liderança operacional, em líderes de setor ou em encarregados. Isso como fenômeno do quê? Há 2 grandes motivos. Primeiro, a dificuldade de encontrar profissionais talentosos para ocupar posições de liderança. Muitas empresas não crescem por falta de gente, só que eles conseguem sim se a pessoa trabalhar meio período. Você vê muitos profissionais sêniores que dizem, olha, eu não quero mais 44 horas semanais, mas se for só pela manhã ou de quarta a sexta eu vou. E aí, nossa, mas e a outra parte do trabalho? É feito por um profissional, geralmente menos sênior, que aprende com esse profissional sênior e divide a posição. Alguém geralmente cuida mais de processos críticos e o outro cuida de pessoas, ou os 2 cuidam de processos e pessoas, mas de uma forma em que eles conseguem ter um desenrolar por uma boa passagem de bastão, né? E é claro, como eu vinha dizendo para vocês, a busca de qualidade de vida. Tem gente que pode escolher e tem escolhido. Nós estamos falando hoje de job sharing na liderança, mas é costumeiro também em outras posições de não gestão, posições técnicas, as pessoas também optarem por esse arranjo de trabalho, né? Quais são os desafios no cotidiano? Primeiro deles, né, é a divisão das responsabilidades e o próprio nível de autoridade, né? Até onde cada um manda, até onde eu posso decidir e aquilo que eu não posso decidir sozinho tem que decidir com você, ou aquilo que você pode decidir sem conversar comigo. Esse é um desafio. E se houver 2 pessoas com ego muito grande, aí complicou tudo. Por isso, se essa liderança é compartilhada entre pessoas que estão em estágios de carreira diferentes, um é mais sênior, outro no início de carreira, as coisas tendem a funcionar de uma forma muito melhor. Tá? Um outro fator é o alinhamento de prioridades também, metas muito claras. É importante que haja uma reunião deles bastante robusta no início da semana, ou no final da anterior, definindo o que é a agenda do time na semana posterior, né, ou nos dias seguintes, para que não exista alguém falando uma coisa, outro falando algo diferente, ou se perdendo em meio ao caos. Inclusive,
É sobre isso que eu comento no terceiro tópico, né? A comunicação constante, transparente, não pode ter disputa entre esses dois líderes, eles têm que estar muito fechados, porque se eles não estiverem fechados e o grupo perceber isso, a equipe vai manipulá-lo, né? Sabe aquela história de, fulano de tal falou para fazer tal coisa, os líderes não se conversam, vai dar confusão na certa. E se não bastasse o outro desafio, né? Diferenças no estilo de liderança. Você pode ter um dos dois que é mais controlador, o outro deixa as coisas muito soltas, né? Mais delegativo, por exemplo, e isso pode impactar no desenvolvimento do time ou até mesmo no desenrolar do trabalho. Então é importante que se entenda essas diferenças, porque geralmente na liderança compartilhada que a gente vê é aquela típica relação do policial bom e o policial ruim. Se a coisa funcionar bem e o time produzir, maravilha, mas pode degringolar também se esses estilos não forem complementares. Atenção a isso se você for ter essa experiência. Agora, o que eu não gostaria que você esquecesse é que a gente sempre teve job sharing e desde pequenos nós já vimos, inclusive na nossa casa, porque que a educação de filhos pede um bom trabalho compartilhado, em que um tem que estar alinhado com o outro e tudo mais. Aquilo que eu falei antes aqui tem a ver também com a própria educação dos filhos. Então, por que não aprender essa liderança compartilhada, buscar mais informações a respeito? Seguramente, se você não teve ainda experiências nesse modelo de trabalho, vão pintar oportunidades de agora em diante. Grande abraço e até o próximo Drops.